Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Mateus, sou pastor auxiliar na Igreja Fonte de Alívio e mais uma vez aqui com vocês eu vou dar continuidade a esse devocional, né, a essa sequência que nós estamos vindo. Estamos falando agora sobre o caráter de Cristo, né? As últimas semanas foi falado sobre isso, sobre a gente desenvolver o caráter de Cristo, crescendo pela tentação, pela aprovação, enfim. E hoje, né, pra gente finalizar, o assunto que a gente vai falar é que tudo isso leva tempo. Né? Tudo isso que foi abordado nas últimas semanas, isso leva tempo, não é da noite para o dia. Né? E já queria ler um texto com vocês, que é Eclesiastes 3, versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E quando a gente pensa na maturidade, é como se fosse uma estrada, como se fosse um caminho. Né? E nesse caminho não existem atalhos, não tem como a gente pular etapas. E como dizia minha avó Geralda, quem atalha rodeia. Né? É uma expressão aí mineira. Porque não existe atalhos. Quem atalha, infelizmente, vai ir por outros caminhos que não é a vontade do Senhor. E por que tanto tempo, né? Por que demora tanto tempo? Primeiro, porque o nosso aprendizado é lento. Nós, seres humanos, nós demoramos para aprender as coisas. Eu sou professor, né? E sou professor de matemática e é engraçado que sempre que eu começo a aula, todo mundo com cara de dúvida. Parece que eu estou falando grego. Mas no decorrer da aula, conforme a gente vai falando sobre o assunto, as pessoas começam a entender. E esse é o processo natural. Geralmente no início da lição a gente não entende, às vezes as coisas que a gente passa na nossa vida, ou que Deus coloca, as tentações, as provações, né? Ou as coisas que acontecem na nossa vida, às vezes a gente não entende. Mas tudo é para crescimento, para maturidade. E isso leva tempo, a gente demora para aprender. E a gente tem muita coisa a desaprender também. Hábitos a desaprender, coisas ruins que a gente trouxe da nossa vida que a gente também precisa desaprender. E isso também leva tempo para a gente perder essas coisas ruins, né? Deixar de lado. A gente muitas vezes tem medo de encarar a verdade, né? A respeito das coisas que a gente precisa mudar para amadurecer, para crescer. Muitas vezes, né? A gente tem medo, a gente foge da verdade, a gente foge daquilo que Deus quer nos ensinar. E aí vai mais tempo. Né? Infelizmente a gente acaba atrasando o que o Espírito Santo tinha para as nossas vidas. E também o fato de que crescer é um processo lento e doloroso, infelizmente, né? Agora eu tô com a minha baby, né? E a gente vê que cada coisa, né? Cada processo de desenvolvimento dela, agora ela tá querendo engatinhar, só que ela tem medo. Ela tem medo de engatinhar porque ela já aconteceu dela ir para frente, bater a cabeça. Ou seja, ela sabe que esse processo dela aprender uma habilidade nova vai ser doloroso, vão acontecer erros, né? Muitas vezes a neném fica com medo e trazendo para a nossa vida cristã. Também é assim, quando a gente é colocado para cuidar de uma vida, fazer alguma coisa pelo Senhor, às vezes a gente fica com medo, a gente sabe que vai ser difícil o caminho e a gente mesmo acaba atrasando aquilo que Deus tinha para a nossa vida, né? E voltando um pouquinho na questão dos hábitos, os hábitos eles levam um tempo, né, para serem desenvolvidos. A gente não pode dizer, por exemplo, que um marido é fiel à sua esposa. Ele quase sempre é fiel, à esposa. Se ele quase sempre é fiel, quer dizer que ele não é sempre. Então isso não é um hábito na vida dele, então a gente não pode dizer que é fiel. Ah, uma pessoa ela é quase sempre calma. Não, então ela não é calma, porque ela tem que ser calma sempre. Então da mesma maneira, tudo na nossa vida cristã são hábitos que demoram tempo para a gente desenvolver. Então a cada tempo, a cada situação que vai acontecendo, Deus vai nos ensinando a desenvolver esses hábitos, né, e nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, tendo o caráter de Cristo. E uma coisa importante, a gente não pode se apressar, né, nesse processo. A gente tem que crer que Deus está operando. Mesmo quando a gente não está sentindo, mesmo quando a gente não está vendo, Deus ele está operando. A gente é muito ligado ao sentimento, né? Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, quer que Deus apareça em pessoa para falar alguma coisa, às vezes Deus não fala nada. Mas Deus está operando e a gente precisa crer nisso, né? Sempre estar se aprofundando na palavra, estar buscando, né, na palavra aquilo que Deus quer nos ensinar e sabendo que Ele está trabalhando no nosso caráter. Mantenha um registro, né, das lições que você aprendeu com o Senhor, das coisas que você tem aprendido, que você tem aprendido no Evangelho. É importante registrar isso em algum lugar, fazer anotações. Eu lembro que quando eu tinha o hábito mais intenso, né, de fazer anotações, foi a época que eu mais cresci. Assim, né, óbvio, né, que juntando a oração, a leitura bíblica, mas fazer anotações é um hábito muito bom, né, e eu também preciso resgatar mais na minha vida, que eu tenho feito pouco. E seja paciente também com Deus, né? Sabendo que Deus tem um tempo dele, que na maioria das vezes não é o nosso tempo, né? Mas seja paciente com você mesmo também, porque a gente é ser humano e muitas vezes quando a gente erra, a gente pensa, então não vou mais, vou desistir, não quero mais, é muito difícil ser igual a Jesus, é muito difícil ter o caráter de Cristo, e aí já desiste. Não desista, querido, querida, saiba que Deus é por você, não desista de você mesmo, porque você é um potencial, você é uma bênção e você vai abençoar muitas vidas, né? E uma frase muito interessante que colocou no livro é que Deus ele não é apressado, mas ele é pontual.
Então, Deus ele não vai ter pressa para fazer as coisas porque ele tem um tempo dele, que é diferente do nosso, mas ele é pontual. Então, na hora certa, Deus vai fazer. E por último, para a gente finalizando aqui a nossa conversa, né? Não desanime. Não desanime ao longo desse processo. Pode ser que demore muitos anos, pode ser que o seu processo seja um processo muito longo, tenha muitas coisas na sua vida que você precisa tirar e muitas coisas que você precisa colocar vindas da parte de Deus. Mas eu tenho algo para te dizer, não desanime. Não desanime, sabe que o Espírito Santo é por você, que ele vai te abençoar. E se você está nessa terra, como a gente já leu, né, ao longo dessas semanas, eu nem preciso falar isso, você tem um propósito. Então não desanime de ter o caráter de Cristo, de continuar nessa caminhada que Deus vai te usar demais. Amém? E para a gente finalizar, eu queria ler o texto de Filipenses 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Então Deus vai completar. Algum dia nós vamos chegar lá e vamos ter o caráter igual ao de Cristo. Amém? Tema para a reflexão: não existem atalhos para chegar à maturidade. Lembrando da frase da minha avó: quem atalha, odeia. Versículo para memorizar, esse que eu acabei de ler, Filipenses 1,6. E a pergunta, né, para a gente pensar aí: em que área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Amém? Agradeço, Deus abençoe e que a gente seja mais paciente nesse tempo. Amém? Audio Jungle.